Cara, eu tenho uma notícia muito boa para os fãs de Power Rangers, principalmente os fãs que acabaram comprando ou assinando ou estavam ansiosos pelas edições dos Power Rangers no Brasil, né? Tanto a fase My Morphin quanto a fase Go Go Power Rangers. Porque eu finalmente recebi os volumes 2, 3 de cada fase, assim, porque, enfim, eu assinei as duas fases, né? Uma já foi lida, né, que é o volume 2 do Go Go Power Rangers. E eu quis trazer esse vídeo pra vocês porque, assim, eu não sei se tá todo mundo sabendo, então eu vou recapitular rapidinho. Mas a editora que está lançando os quadrinhos dos Power Rangers é a Indivisível. E a Indivisível não é lá uma grande editora, né? Ela não é como a Panini ou como o Pipoca e Nanquim, é uma editora mais de começo, assim, e uns 2 anos atrás, basicamente, ela anunciou a fase dos Power Rangers, né? Ela anunciou com muita animação, assim. Foi uma coisa que basicamente deu uma estourada na editora. Então, pensa, uma editora que tá começando, do nada ela anuncia uma fase que é extremamente aclamada lá fora e que, bom, aqui no Brasil temos várias pessoas que cresceram assistindo Power Rangers. Tinha muitas pessoas do mundo dos quadrinhos que sabiam da existência desses quadrinhos, que estavam animadas para ter as edições, para poder acompanhar aqui no Brasil mesmo, né? Eu, pelo menos, era uma das pessoas, porque, enfim, eu não gosto de ler digital. Então, pra mim, era muito importante ter a mensal na mão. Tanto que uma outra editora chegou a lançar o primeiro volume do My Morphin Power Rangers, só que não vendeu, não vingou, só teve aquele primeiro volume, e eu queria muito comprar, mas eu falei, pô, tem um monte lá fora, eu vou esperar ver se aqui no Brasil em algum momento lançam real as edições, né? Não fica só parado no primeiro volume. E aí veio a Indivisível, e ela já chegou com tudo. Ela já chegou confirmando que não só ia trazer a fase Go Go e a fase My Morphin, como também já tinha para você meio que fazer uma assinatura de 4 volumes. Então você já estaria assinando, comprando os primeiros 4 volumes com uma promoção ali, né, com um descontinho legal. E aí você receberia esses 4 volumes e eles tinham o plano de lançar os 4 volumes no mesmo ano. Eles anunciaram isso no final de 2023, ou seja, 2024 iria sair tudo. Chegou em março de 2024, eu recebi o Go Go Power Rangers. Chegou em abril ou maio, eu recebi o My Morphin Power Rangers, o primeiro volume de cada um. Só que aí o ano passou, o ano literalmente passou, acabou, e eu não recebi o volume 2, e nem o volume 3. E aí eu fiquei assim, não, e nem o volume 4, né, vale dizer. Então assim, eu fiquei, pô, cadê? O que aconteceu? Por que não estão lançando mais? E aí, o que acontece? Eu sou um cara, gente, que eu sou meio desligado. Então, às vezes, a vida vai acontecendo, eu vou me ocupando com muitas outras coisas. Uma das coisas aqui é exatamente o canal. E a minha cabeça voa. Então, às vezes, eu ficava assim, nossa, mas e aquele quadrinho do Power Rangers? E aí eu falei, pô, eu tenho que dar uma olhada naquilo. E eu esquecia. Eu deixava dar uma olhada naquilo muito pra frente. Só que assim, eu dava uma acompanhada pela internet. Então, quando alguns quadrinhos, alguns sites de quadrinhos ou até mesmo canais de quadrinhos falavam sobre o assunto, eu ia atrás para ver o que eles estavam falando. E eu fiquei sabendo que a Indivisível ela teve um problema, aparentemente, com os direitos dos Power Rangers e que demorou ali para resolver. E a demanda ficou um pouquinho mais difícil. Então, o que eles queriam trazer tudo para um ano, eles não conseguiram. E eles prometeram que o segundo volume, pelo menos o segundo volume, seria entregue até o final do ano de 2024, né? Só que aí, enfim, o meu caso foi terminou o ano e eu não recebi o segundo volume. E aí ficou meio que por isso, né? Pô, o que aconteceu com o segundo volume que era pra eu ter recebido, que aparentemente algumas pessoas receberam e outras pessoas não receberam. E aí acabou que em março, né, deste ano de 2025, eu decidi ir atrás deles, e aí eu fui tanto no Instagram quanto por e-mail. Eu mandei mensagem pelos dois, os dois demorou um pouco, eu não lembro se no Instagram eles me responderam, eu acho que no Instagram eles me responderam falando assim, mano, envia uma mensagem por e-mail para falar sobre esses assuntos, né, esse tipo de assunto. Então, eu já vou deixar aqui o link na descrição para vocês, e também aqui já para vocês, né, qual que é o arroba da Indivisível, para vocês poderem mandar uma mensagem para quem teve o mesmo problema que eu, porque eu fui lá e mandei uma mensagem nos dois lados, falando tipo assim, então, eu tô muito decepcionado, porque eu esperava que eu ia receber os volumes, eu tô pensando em cancelar, sabe? E tipo assim, é exatamente isso, eu vou cancelar e ficar com o primeiro volume, porque eu mereço, tá ligado? Porque do tanto que eu esperei e ainda de ter pagado essa merda, vocês não estarem comprometidos com isso, me deixou bravo, entendeu? E, enfim, eu sei que a Indivisível respondeu algumas pessoas, tipo assim, mano, a Indivisível, pra vocês terem uma ideia, ela não tá respondendo um monte de gente. Se você vai olhar no Instagram, nas fotos, quando eles publicam sobre um novo quadrinho, alguma coisa que eles estão lançando, não tem acesso a comentários, você não consegue mandar um comentário, você não consegue comentar. Tanto que eu consegui só em um ver os comentários, e aí tinha muita gente falando, pô, e os meus quadrinhos Power Rangers? Pô, eu assinei, pô... E aí teve um cara falando que ele só conseguiu resolver falando Procon, sabe? Essa era uma medida que eu estava prestes a tomar até chegar os volumes na minha casa.
Então, assim, Procon aparentemente é uma possibilidade. Teve gente que estava pensando em se unir, formar um grupinho no WhatsApp. Eu cheguei a mandar mensagem, mas depois não me responderam. Então não sei se esse grupinho realmente foi formado ou rolou. Mas de qualquer modo, eu recebi os meus. E aí eu queria ajudar exatamente as pessoas que poderiam estar com o mesmo problema envolvendo os quadrinhos dos Power Rangers para dar um toque. Pelo menos que o meu jeito ajudou, mas também dar uma outra possibilidade. Porque, por exemplo, o cara foi no Procon e isso ajudou ele. Então, caso você não consiga do meu jeito, talvez a outra possibilidade seja o Procon. Agora, se você recebeu o segundo volume, eu acho que é mais fácil você esperar, entendeu? Porque o que acontece? Como chegou o segundo volume, eu já mandei uma mensagem falando assim... Quer dizer, deixa eu recapitular. Como eu vi que já tinha chegado o segundo volume para algumas pessoas, né? Eu sabia que o segundo volume já tinha saído. Quando eu fui no site procurar o e-mail para falar com eles, eu vi que já estava em pré-venda o terceiro volume. Então, quando eu mandei o e-mail, eu já falei assim, ó, pô, seguinte, vocês atrasaram comigo, eu tô aqui esperando, tô chateado, mas eu prefiro já que vocês mandem de uma vez o 2 e o 3, ao invés de, tipo assim, mandar o 2 e eu tenho que ficar esperando mocota pelo 3. Então, por favor, já manda o 2 e o 3 pra mim, do GoGo e do My Morph Power Rangers, sabe? Já tá um pouco atrasado, já tá meio que lançando agora o terceiro, porque aparentemente eles realmente se atrasaram, e o que eles planejavam lançar, tipo, 4 vezes no ano, eles provavelmente vão lançar, tipo, 2 em um ano. E, cara, deixa eu deixar um ponto aqui. Eu achava tão legal a ideia de lançar 4 por ano, porque fazia muito sentido de cada fase, porque eu recebi ali em março o 1 do GoGo, em maio o My Morphin. Eu pensei, mano, vai ser meio que preenchendo a lacuna de cada mês, tá ligado? E acabou que não foi. Mas enfim. E aí eu fui e falei, pô, eu espero que vocês já me enviem logo o 2 e o 3, porque é o que tá atrasado pra mim. E, obviamente, mandei o meu pedido, né? Pra deixar as coisas muito esclarecidas, pra não ter uma coisa do tipo, mas qual que é o seu pedido? Qual que é o seu e-mail? Eu já botei tudo, e-mail, CPF, não sei o que, e aí o número de cada pedido meu, né? Tanto da fase do My Morphin quanto da fase do GoGo. E fiz aí o meu, né, a minha reclamação e falei, pô, já manda logo o 2 e o 3. E eles enviaram. Eu achei isso muito legal. Tipo assim, o mínimo, obviamente, também. Mas assim, eu fiquei feliz que eles pelo menos já enviaram de uma vez, assim, sabe? O 2 e o 3 de cada um. Então, eu cheguei a comentar com um inscrito do quesito de, ele falando que não recebeu o terceiro volume. Só que quando ele falou que recebeu o segundo volume, eu falei, pô, mano, então você tá de boa. Você talvez só esteja esperando um pouquinho pela pré-venda, que eles ainda devem estar entregando pra algumas pessoas, né? Bonitinho, certinho assim. Sem contar que eles devem estar resolvendo os problemas com as pessoas que eles falharam e que, enfim, eles que estão errados, vale dizer, né? Se eles prometeram, eles tinham que ter cumprido com a promessa deles. Mas agora eu vou aguardar o quarto volume aí até o final do ano. Tipo assim, não vou ficar criando expectativas, vou aguardar. Às vezes eu entro ali no site, talvez, para dar uma olhada. Mas, cara, foi uma coisa de deixar chateado, assim, sabe? A falta de comprometimento. Porque eu acho que talvez eles se comprometeram com a parada, eles prometeram uma parada, mas que eles se comunicassem com a gente. Esse é um problema com várias editoras, né? Não é só a Indivisível. Mas se você promete uma coisa tão grande, dá um problema tão grande, pô, faz um vídeo de anúncio, pô, a gente tá tentando resolver o problema, a gente tá tentando falar com todo mundo, a gente tá tentando enviar pra todo mundo, do que só simplesmente sumir, desligar os comentários no Instagram, sabe? É chato isso, é complicado isso. Então, assim, eu espero de verdade que eles tenham respeito para com as outras pessoas, principalmente com as pessoas, os outros clientes, né, tal como eu, que fizeram a compra, que estão esperando chegar. E, ao mesmo tempo, tô aqui deixando a minha dica, né, que eu fui exatamente, mandei um e-mail falando para eles o que aconteceu, que eu tava esperando, que eu tava chateado. Talvez usem isso, tá ligado? Você fala assim, pô, mano, eu fiquei bolado com vocês, nunca mais vou comprar com vocês, que aí talvez eles, né, corram mais rápido. Porque, enfim, depois do que a gente passou, do que eu passei, do que eu acho que muita gente passou, ninguém mais tá confiante, sabe? Tipo assim, se eles lançarem agora, mais 4 volumes, né, do 5, 6, 7, 8 de cada fase, não sei se alguém vai assinar, sabe, com muito comprometimento. Eu mesmo acho que eu vou falar assim, putz, acho que eu vou esperar aparecer na Amazon, ter um desconto, e aí eu compro, sabe? Do que confiar assim, a menos que eles realmente deem um indício do tipo, podem confiar na gente. Porque literalmente o que eles estão fazendo agora é tentar resolver esse problema com os primeiros 4 volumes, sabe? E aí a gente fica naquela dúvida, nossa, será que eles vão conseguir continuar com as outras? Porque, mano, a fase dos Power Rangers lá fora é longa, é muito longa. E tem muitos quadrinhos muito bons, tipo assim, você vai ver em sites, é super nota 9, 10, assim, é realmente muito elogiado. Então, assim, é legal trazer aqui pro Brasil, mas traga direito, né? Eu faço de um jeitinho legal, assim. E enfim, se a Indivisível, aliás, quiser responder meu comentário e explicar muito bem o que aconteceu com vocês, também tá aí a favor, né? Eu vou fixar, caso aconteça. Mas se não, enfim, deixo aqui esse aviso e essa dica para algumas pessoas, porque, mano, eu tô muito feliz. Tipo assim, eu recebi, mas ao mesmo tempo eu acho que pode ter algumas outras pessoas que ainda não receberam e não sabem mais o que fazer. E aí, enfim, é que eu acho muito difícil alguém não ter mandado e-mail, né? Mas se eles não responderam e-mail, e já é do volume... Se for do volume 3, eu acho melhor você esperar um pouquinho, porque tá em pré-venda realmente no site deles. E aí talvez eu só tenha recebido antecipadamente. Agora, se é do volume 2, volume 1, aí, parceiro,
é e-mail e Procon, tá ligado? Acho que é o jeito mesmo pra conseguir resolver essa situação. Porque, de qualquer modo, a gente é cliente, a gente tem o nosso direito e a gente tá, né? Se a gente levar pra justiça, quem perde são eles. Então, enfim, quem sabe, né? Até sair com uma graninha aí. Bom, esse é o vídeo que eu queria meio que trazer aqui só pra recapitular, assim, em relação ao assunto e, dependendo, ajudar mais alguém que seja numa situação familiar a minha.